Graça e paz, queridos, com muita alegria. Tá indo ao ar mais um vídeo pro nosso canal. E eu quero compartilhar com você de um ensinamento que Deus sempre ministra no meu coração. Ele sempre traz à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu acredito que você esteja vivendo esse tempo também, onde você está podendo olhar para dentro de você, onde você pode estar resgatando coisas que de repente no seu dia a dia você acabou perdendo e que é tão importante, muito importante, você guardar esses princípios, esses ensinamentos, porque se você colocar em prática a leitura que a gente vai fazer hoje, você vai estar ali exercendo a sua conduta, né? E você vai adquirir para a sua vida esses ensinamentos e essa prática cristã que agrada ao Senhor. É bem pequenininho o vídeo de hoje mesmo, porque eu quero te levar apenas uma reflexão e deixar você à vontade para entrar na palavra, para dar continuidade à leitura da palavra e para que você possa se aprofundar cada vez mais. Então, é um momento de prática do Evangelho. É um momento onde você não apenas faz a leitura, mas você busca estudar tudo aquilo que tem sido colocado aqui. E mais do que isso, você tem que fazer uma leitura de si mesmo, ver o que falta, colocar em prática e agradar ao coração do Senhor. Amém? Eu quero fazer a leitura em Mateus 5. E aqui vem falando para mim as bem-aventuranças. Se você tem acesso à palavra do Senhor aí, pega ela, faz a leitura comigo. Não me deixe compartilhar da palavra do Senhor sozinha. E a palavra do Senhor diz assim, as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então eu vou fazer a leitura e a cada momento eu paro e dou uma pincelada muito rápida para que esse vídeo não fique tão grande e a gente alcance o objetivo. Jesus estava falando com os discípulos e foi para o monte e a fim de ensiná-los a ter uma conduta cristã. E a primeira coisa que ele destaca é que bem-aventurados pobres em espírito, aqueles que têm um coração quebrantado, um coração humilde, que não tem um coração orgulhoso, aqueles corações que querem ouvir Deus, querem aprender de Deus, querem o tempo todo conserto, se preocupam se o seu falar, se o seu agir, se o seu pensar, ele está de acordo com a vontade do Senhor. Então, os bem-aventurados e os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Se a sua conduta for sempre um coração, né, que busca o Senhor e que se humilha, a Bíblia descreve, ela afirma que deles é o reino de Deus. Mas só isso, Camila? Não. Você tem um caminhozinho do qual você precisa trilhar. E ele dá continuidade. Ele diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Os que choram porque na sua perseverança tem uma dificuldade numa área, os que choram porque conhecem os ensinamentos, sabe como precisa colocar em prática, mas tem áreas na sua vida que precisam um esforço maior. Então, nesse processo onde eu quero, mas não consigo, eu desejo fazer isso, mas faço outro, mas isso me machuca. Então, eu choro porque eu gostaria de colocar em prática todos os ensinamentos, porque eu sei que se eu seguir essa regrinha que Jesus, ao compartilhar com os discípulos e ensinar como eu deveria agir, eu tenho o meu estado de lamentação. Então eu começo a chorar uma vez que eu tenho a expectativa
de colocar em prática isso em tantas áreas, com amargura, quando a gente se ira dentro de uma situação, quando aflora em nós o velho homem. Então nos traz uma tristeza e a gente começa a chorar. Mas que o seu choro seja um choro de arrependimento. Que o seu choro seja um choro aos pés do Senhor. Porque se ele for aos pés do Senhor, ele vai complementar. Eles serão consolados. Então, se o seu choro for: Senhor, aconteceu isso na minha vida, mas eu não aguento mais, eu preciso do teu socorro, eu preciso do seu discernimento, eu preciso da sua sabedoria, você vai ser consolado. E mais do que isso, Deus vai se revelar a você e vai forjar o seu caráter e vai te dar a sabedoria e o discernimento necessário para você mudar, né, essa área. Vai mudar e vai te dar uma nova direção de como agir como um homem ou uma mulher de Deus. E no capítulo 5, no versículo 5, ele diz: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, os humildes são aqueles que, desde do versículo 1, é a mesma coisa, os pobres em espírito, né? E é a mesma coisa que Deus está falando aqui em relação aos humildes, porque eles receberão a terra por herança. Porque o coração, quando ele é humilde, quando ele não é orgulhoso, quando ele não é soberbo, ele não tem a necessidade de uma imposição. Então ele é um coração que diz: se é isso que você quer, amém, né? Se pra você é isso, amém. Então ele é um coração que não guerreia, ele é um coração que não se indispõe, ele é um coração que não aflora dentro dele, ele tem um domínio e um controle que é admirável, né? E diz que, a palavra do Senhor diz que eles receberão a terra por herança, né? Porque eles vão passar pelos processos na sua caminhada e eles vão lidar com situações, mas por ter o domínio próprio e por ser pessoas humildes que reconhecem que um outro não está num bom momento, que a circunstância não é uma circunstância de guerra, ele consegue fazer um mapeamento de tudo que está à sua volta e ele consegue ter o domínio próprio, né? E ao ter o domínio próprio, ele não olha para dentro da sua situação. Ele olha num todo e ele consegue dominar aquela situação de maneira que agrade a Deus. E isso é extraordinário. E a palavra do Senhor ainda avança e diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que é isso? Fome e sede de justiça. É quando você tem uma necessidade do qual te causa uma inquietação. A fome te causa uma inquietação, né? Se você tá com fome, seu estômago começa a indicar, a doer e você precisa se alimentar, né? Essa fome e sede por justiça diz coisas espirituais, né? Então você vai se deparar com pessoas que têm sede e têm fome e lutam por justiça, mas que justiça é essa? Se ela for espiritual, o combate para alcançar êxitos na área espiritual é através da oração, do domínio próprio, do amor ao próximo. E não de combate, não de guerra e não de confronto, né? Todas as nossas guerras são vencidas no nosso particular em Deus. Então aquele que tem fome e que tem sede de justiça, eles serão satisfeitos. Porque a palavra do Senhor diz que se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, falar no secreto com Deus, Deus que te vê no secreto te recompensará. E o vídeo que a gente pôde ir ao ar na terça-feira diz, né, que se você falar com Cristo, Deus vai o quê? Te responder. Né? Então, assim, é um caminho do qual você precisa trilhar. E ele não diz respeito com as coisas que são carnais, mas eles sempre vão te levar para uma conduta espiritual. Então a Bíblia descreve que aqueles que têm sede de justiça e fome serão satisfeitos, porque alcançarão êxito em Deus.
E ele acrescenta, ele diz: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que a medida que você der ao seu irmão é a mesma medida que você vai receber. Você pode perceber que nas pequenas coisas, se você sorrir para uma pessoa, naturalmente aquela pessoa sorri para você. É claro que a gente está vivendo num tempo muito difícil, aonde isso se tornou um pouco escasso. Sim, nem todo mundo hoje é tão receptivo para com o outro. Isso é bíblico, que no final dos tempos o amor de muitos iam se esfriar. Mas nós não podemos desistir de ter um coração misericordioso, um coração que olha para o seu próximo com amor, um coração que entende que para receber com a lei da semeadura aquilo que ele gostaria para a vida dele, ele precisa estar semeando sobre os outros corações, sobre outras situações. Né? Então, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aqui ele fala, né, sobre um coração segundo o coração de Deus e um coração aí que semeia, né, que à medida que você semeia, você vai colher, né, na mesma proporção. Então, se você quer dar bons frutos e se você quer ser um embaixador de Deus aqui e se você quer exalar o bom perfume de Cristo e ser a imagem e semelhança de Cristo, você precisa aprender esses ensinamentos, porque esses ensinamentos, ele diz muito a respeito de Jesus, e foi Jesus que ensinou os seus discípulos. Então, para ele passar isso para os seus discípulos, ele dava muita importância a esses princípios cristãos, e nós precisamos olhar para cada um deles. São 8, e você precisa adquirir e lutar para ser desse jeito, uma vez que você já entende que para Jesus ensinar os seus discípulos esses valores, ele tinha isso como algo muito importante. E ele dá continuidade, e ele diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Um coração sadio, um coração que é livre, um coração maduro, um coração com cicatrizes, porém saradas, curadas e transformadas pelo poder do Espírito. Um coração com histórias, mas que essas histórias não definiram quem eles são em Cristo. São histórias que, ao ser lembrada, lembra que carrego no meu corpo as marcas, né? E tudo bem eu carregar essas marcas, porque me fez ver que nada é mais importante do que a minha comunhão com Deus, né? Então, se você tem um coração puro, se você tem um coração que, mesmo que a sua circunstância tenha sido muito difícil, o seu processo muito difícil, você não deixou o seu coração, né, dominar o seu eu. Por algum momento você foi atingido e ferido, mas você foi em busca do seu milagre, né? Então, se você tiver um coração muito puro, vocês verão a Deus, né? Você guardou ele, muito bem guardado. Você transpôs barreira, passou pelo processo, muitos, mas no final você alcançou vitória pelo poder do Espírito. Você verá a Deus. E bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que levantam a bandeira da paz, né? Aquele que um ambiente está todo muito tumultuado e ele exala a paz, ele é a voz do equilíbrio, ele é a voz da razão naquele determinado tempo, mas respaldado na palavra. E isso vai muito daqueles que não se envolvem emocionalmente, maduros, né? Que conseguem controlar as suas emoções. É uma virtude muito poderosa daqueles que conseguem estar numa situação, né, e conseguir filtrar isso de uma maneira muito rápida e poder exalar o bom perfume quando um momento era um momento conflitante, né, e você ser um ponto de equilíbrio aí. Então, o pacificador é isso. Ele chega para poder amenizar, né, chega para trazer a paz, chega para apresentar um caminho que de repente não seja aquele que você está vivendo naquele momento de conflito. De repente você está aí na sua casa conflitante, se aborrecendo, gritando, desequilibrado, né? E aí vai vindo uma palavra dizendo para você: pare,
respire, recue, lava o rosto, dobre o seu joelho, apresenta tudo a Deus e levante com a paz que excede todo entendimento. Né? Se você não tem pessoas ao seu lado que estão aptos para pacificar, para trazer a paz, e você pode estar escutando o vídeo de hoje, seja você uma pessoa pacificadora, porque Deus quer te usar nesse tempo. E ele segue e diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, a gente sabe que isso é muito natural, a gente tem vivido isso, né, nesse tempo com o nosso presidente, né, e por tantas situações do nosso dia a dia, pessoas que a gente conhece, as nossas próprias histórias, a perseguição ela sempre vai existir, né, mas isso não tem que ser uma arma de vitimização para a nossa vida, uma vez que a gente já entende que a história do cristianismo é essa, né, todos que levantam a bandeira dizendo que são filhos de Deus e que buscam ter uma vida santa e uma vida correta vão ser perseguidos, né? E que a gente busque essa maturidade, né? E que a gente entenda que precisamos ser fiel até o fim a Cristo. E se nos colocamos nessa brecha e se queremos levantar a bandeira verdadeiramente com a nossa conduta, com a nossa prática cristã, nós temos que saber que pagaremos um preço aqui na terra por isso. E a perseguição é totalmente natural. E mesmo que por muitas vezes doa, porque às vezes não dá nem tempo da gente respirar e já vem outra, né? Que você possa, né, juntar todas essas bem-aventuranças para poder criar um novo ser dentro de você. Que você seja um pacificador, que você seja um manso, que você seja humilde. E que nesse tempo de quarentena que você está vivendo, você possa olhar para dentro de você. E se algo lhe falta do que já foi compartilhado hoje, eu quero que a sua vida com Deus seja uma vida onde você possa olhar e examinar a sua vida e não abrir mão do que é importante para Deus. E tudo isso que foi relatado aqui é muito importante para Deus. E que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é de muito falar. Queremos viver para que vejam Cristo em nós. E para ver Cristo em nós, nós temos que colocar em prática todos esses ensinamentos. Você é um pacificador. Você é um homem segundo o coração de Deus. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você é uma pessoa misericordiosa. Você é. Só de repente você se perdeu dentro de você. Se perdeu dentro das suas emoções. E Deus não quer trabalhar na emoção. Deus quer trabalhar na presença do Espírito. Porque a emoção é carnal. Mas o discernimento e a sabedoria espiritual, isso vem de Deus e traz o equilíbrio que você precisa para poder ser tudo isso que a gente aprendeu no dia de hoje. A emoção não te define, mas a vida com Deus define quem você é através da prática daquilo que a gente tem aprendido aqui. Amém? Graças te damos, Senhor, porque Tu és cheio de misericórdia. Senhor, tem todas essas bem-aventuranças e compartilha conosco, porque como filhos herdamos, Senhor. E é muito importante nós verdadeiramente nos apegarmos à Escritura. E mais do que isso, lutarmos para sermos assim.
porque entendemos que se o Senhor ensinou aos seus discípulos, isso é muito importante. E nós queremos muito, Senhor, muito colocar em prática todos esses ensinamentos. Senhor, nos dê discernimento e sabedoria para ir muito mais profundo. Nos dê um coração, Senhor, humilde e quebrantado, para olharmos para dentro de nós. E se não temos, Senhor, essas bem-aventuranças, que no dia de hoje a gente venha focar. Porque se sabemos que te agrada, como filhos, queremos correr ao seu encontro e colocar em prática. O Senhor é o nosso princípio, o Senhor é o nosso amor, o Senhor é o nosso mestre. E não adianta participar da sua aula, sentar à sua mesa, aprender com o Senhor, se não for para colocar em prática com excelência aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo. Que a vida com Deus seja real e verdadeira e que exale o bom perfume de um adorador, de um servo e de um praticante com excelência. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, seja tu uma bênção do Senhor. Uma bênção. Se esse vídeo falou ao seu coração e se você conhece pessoas que de repente nesse período de quarentena tem perdido a sua esperança, tem perdido o seu controle, tem entrado num momento emocional abalado, compartilhe esse vídeo, ame o seu próximo e queira tirar ele dessa situação e de repente você não sabe como falar, de repente você não sabe que palavra direcionar. Compartilhe com ele esse vídeo, que seja a bênção de Deus para a vida de todos aqueles que vão ouvir. Sabe, a situação, ela não define quem você é, mas sim é plano do Senhor te convidar a ser um crente praticante, a fim de agradar ao Pai e de te tornar cada vez mais íntimo do Senhor. A vida com Deus sempre vai te levar aos pés da cruz, porque eu entendo que o que pode transformar todo ser é o convencimento do Espírito Santo com o conhecimento da palavra. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Tenha um dia abençoado. Eu me chamo Camila Lacerda. Esse canal se chama Vida com Deus e sempre vai te levar aos pés da cruz. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!